E aí, pessoal da internet, que aparentemente está com tempo livre sobrando. Meu nome é Hugo e esse é o meu canal HIV, Hugo e Variedades. E hoje nós temos a estreia de um novo quadro que se chama Qualquer Um Pode Ser Crítico. E vamos falar sobre cinema. Lembrando que qualquer um mesmo pode criticar qualquer coisa, você não tem que ver nada para agradar ninguém, a não ser você mesmo, não importa o que algum crítico de alguma coisa diga. E é isso, na verdade isso nem pode ser considerado profissão, porque não existe faculdade de crítica nem nada parecido, e mesmo que existisse, provavelmente seria uma droga. Começando hoje com cinema, mais especificamente trilogia do Batman, dirigida por Chris Nolan. Minha opinião, o primeiro Batman Begins, foi muito bom, mas o segundo foi péssimo. E aí que a gente começa, e eu quero dizer por que esse filme tão ruim me marcou tanto de uma forma tão negativa. Talvez você nem concorde, é meu ponto de vista. Assim como eu acredito que muitas pessoas sejam fãs não só do Batman, mas principalmente do Coringa, que é um dos vilões mais brilhantes e mais sensacionais que já existiram até hoje. O Coringa, ele é uma mistura de loucura com sadismo. Ele é um personagem único que chega até mesmo a ser cativante. Entre o Coringa e o Batman existe um contraste muito interessante, que é a coisa do louco, malvado, sarcástico, que é o Coringa, o vilão, contra o sério, centrado, investigativo, equilibrado, que é o Batman. Esse jogo dos contrastes, ele é uma reinterpretação muito interessante desse equilíbrio de forças, o bem e o mal, que é a relação do Batman com o Coringa, que, porém, nesse segundo filme do Chris Nolan, a meu ver, essa correlação, se não foi mínima, praticamente não existiu. Por quê? Ao que tudo indica, o Chris Nolan, ele quis começar do zero, alguma coisa assim, e aí ele quis dar pro Coringa uma nova roupagem, possivelmente de um Coringa mais sombrio, enfim, alguma coisa assim. Mas da forma como ele fez isso, eu acho que ele acabou se perdendo aí em algum ponto, em alguma coisa não deu certo, porque ele, na verdade, acho que tentou fazer um Coringa sombrio e acabou fazendo um Coringa chato. Para mim, aquele Coringa interpretado pelo Heath Ledger é um Coringa chato em comparação com os Coringas anteriores, sendo um deles interpretado brilhantemente pelo único, sensacional Jack Nicholson, o que, aliás, não é nenhuma comparação justa, porque até porque o Jack Nicholson, além de ter nascido para interpretar, ele é bem mais experiente. A interpretação do Heath Ledger, ela não foi ruim. Na verdade, ela foi uma boa interpretação, só que não, ali não foi o Coringa. O Coringa, ele não existiu naquela atuação do Heath Ledger. O Heath Ledger, ele fez um cara. Ele fez o cara, provavelmente, que o Chris Nolan criou. Mas o Coringa, ele não estava naquele filme, na minha opinião. Aí tava um cara, um louco, pintado, ok. Mas o tipo, o grau de loucura, de sadismo e de ironia que caracterizam o personagem Coringa, eu pelo menos não pude perceber naquele filme. Porque o Coringa, na verdade, ele não é só o cara ali, o Coringa, ele é o conceito do Coringa, que é
remetendo a essa questão, equilíbrio bem e o mal, no caso revivido pelos dois opostos que são o Batman e o Coringa. E esse equilíbrio, ele dá um andamento para a história que ali não houve. Ali tem um cara que ele é meio que um terrorista. Aquele Coringa lá, acho que eles... Não sei se essa coisa do 11 de setembro afetou eles de alguma forma. O cara, ele é meio um terrorista, um criminoso e tá aí, mas os elementos da personalidade do Coringa, eles são vagos para se chegar até o personagem Coringa. Por mais que a atuação do Heath Ledger tenha tido lá o seu valor, tanto que ele chegou a ganhar o Globo de Ouro, um Globo de Ouro póstumo, já que infelizmente ele se suicidou. O Heath Ledger, eu já vi outros filmes dele e alguns são bem legais, já tem até tinha até meio que um gênero característico, mas na minha opinião não combinou, não me convenceu aquele Coringa lá do Heath Ledger. Outros atores, na minha opinião, o Chris Nolan, ele poderia ter sim contratado um outro ator mais experiente de preferência. Acredito que ele deva ter tido outras opções antes do Heath Ledger, mas enfim, na cabeça dele era isso. Era o Coringa que ele queria e o cara que podia provavelmente dar isso pra ele era o Heath Ledger. Sabe-se lá por quê. Pra mim, vou falar uma pequena lista de atores que eu acho que teriam conseguido traduzir os elementos da personalidade do Coringa que os fãs querem ver, por mais que seja difícil uma adaptação das histórias em quadrinhos para o cinema, como sempre é problemática, mas ela não precisava ter sido tão frustrante assim como foi, na minha opinião. Pequena lista de atores que poderiam ter refeito aquele papel e aí sim trazido o Coringa para o filme. Michael Keaton, apesar dele ter feito o primeiro Batman, que seria algo um pouco estranho fazer o Batman e depois fazer o Coringa, mas ele tem esse potencial, essa facilidade em transmitir todos esses elementos, inclusive se necessário em trazer o mocinho e o vilão e até mesmo fazer um vilão que debocha do mocinho, que é o caso do Coringa. Ele faz o sarcasmo do mocinho, mas ele é o vilão. Inclusive tem aquele filme dele, Beetlejuice, Besouro Suco, do Tim Burton, que lembra um pouco o Coringa já, né? Robert Downey Jr., que também poderia ter interpretado muito bem esse papel, como qualquer outro papel também, ele já, porque o que ele passa é que ele é alguém que faz o que gosta e gosta do que faz, e consequentemente o seu trabalho é bom. Ele realmente vive a arte, ele realmente atua. Teria feito também um excelente trabalho o Robert Downey Jr. Adrien Brody, também certamente uma ótima opção para se fazer um Coringa de verdade, porque muito embora ele já não seja tão experiente em comparação com os outros atores, o trabalho do Adrien Brody é excelente. As transformações de um filme para outro são impecáveis. Se você pegar o pianista e depois pegar, por exemplo, o protagonista dos Predadores, são coisas gritantemente diferentes. Não que isso necessariamente deva caracterizar ou qualificar um ator como bom ou como ruim, mas nesse caso do Adrien Brody, isso deve ser ressaltado, eu acredito. Também pensando no outro nível de conceito de Coringa, mas ainda trazendo o personagem, Jake Gyllenhaal, um dos que não são tão experientes, mas que também teria feito um bom trabalho. Na minha concepção, o aspecto, a estética do Coringa. Que Coringa é aquele? É um Coringa novo, próprio para o filme? Ou é um Coringa baseado das histórias em quadrinhos? Ou baseado dos jogos de videogame?
Por exemplo, no Arkham Asylum não ficou muito claro se é um novo Coringa ou se é uma reinvenção de algum Coringa mais antigo. Não ficou muito claro, então isso causa uma certa frustração. Eu acho que isso é importante, evidenciar de alguma forma em consideração aos fãs, para que eles possam se situar e não exigir algo que aquele conceito de Coringa não permita. O Robert Downey Jr., e não tem nada a ver com a atuação, ele, numa determinada entrevista aí, e aí esse ponto eu concordei, ele falando do filme do Batman, do segundo filme do Batman, que é um filme confuso, porque o cara começa mocinho e termina vilão em algum ponto de repente, e aí eles quiseram usar isso para justificar a lenda do Batman, quer dizer, ele é tipo uma outra versão de Homem-Aranha. Agora, a pior coisa daquele filme foi a total falta de proporção. O filme ele é totalmente disforme no seguinte aspecto. O Batman nesse filme, ele vai ter que lutar contra o Coringa e contra o Duas Caras. Aí o que acontece com o filme? O filme ele é 80% Coringa e 20% ali já no final, nos 45 do segundo tempo. Eu não gosto de metáfora de futebol, mas nesse caso é válido. Ou aparece o Duas Caras. O Duas Caras ele já entra quase saindo do filme. E eu achei isso uma loucura, porque com o Coringa você tem uma desenvoltura do filme. Tem um começo, um meio, tem um clímax. Aí tem aquele sensação de final. Aquela coisa, você levanta pra ir embora do cinema e quem aparece ali? O Duas Caras. Pera aí, gente, olha aí. Aí o Duas Caras começa de novo. O Duas Caras começa ali a desenvolver e você, ué. A sensação que dá é que o Duas Caras meio que chegou atrasado no filme. E isso eu achei que não foi legal de fazer, porque ele fica meio que à sombra do resto do filme. Ele fica meio que numa zona congelada do filme, vamos dizer assim. O diretor ele perdeu o feeling e ele não teve nenhum senso de proporção, que foi uma coisa que no primeiro filme não existiu. No primeiro filme foi um filme balanceado, que é um conflito ora com o espantalho, depois um pouco com aquela ordem que vai treinar o Batman, depois vai lutar contra ele. Eu achei, foi um filme bem equilibrado, como costumam ser os filmes do Batman. Então, em relação a esse histórico de filmes do Batman, que ele ora luta com um cara e ora com outro, esse filme ele foi totalmente desigual, sem falar que existem aqueles também como eu que gostam do Duas Caras. Ele também tem a sua personalidade, sua característica, que naquele filme ela praticamente desapareceu. O Duas Caras ele não é o Duas Caras. Ele é um cara que sofreu um acidente e tem uma deformação. E aí ele joga a moeda para cima. Se der cara, ele atira. Se não der, ele não atira. E é isso. Mas não tem o componente psicológico do Duas Caras, que é o principal. Que é o quê? Quem é o Duas Caras? É o hoje chamado bipolar, mas de uma forma exagerada. Ele é um cara que ele é meio, ora ele é amigo do Batman e ora ele é inimigo. E aí isso cria uma tensão, uma espécie de até confusão no espectador. Ora você gosta do Duas Caras, ora você não gosta. E esse balanço é que é o interessante no personagem. E sumiu isso totalmente, botou lá um cara que, meu Deus, nada a ver. Achei totalmente errado aquilo. O fazer dos Duas Caras quase que um ponta, um coadjuvante, em comparação a um Coringa totalmente chato e totalmente sério, sem menor carisma, nem nenhum chamariz forte. Acho que o ator chegou a perceber isso e provavelmente por isso se matou, e eu não tiro a razão dele, porque talvez eu também tivesse feito a mesma coisa no lugar dele, se eu visse que eu fiz uma droga
tão grande que vai marcar tanta gente por tanto tempo e me marcar também como ator pelo resto da minha carreira. Então também eu provavelmente teria cometido suicídio ou alguma coisa desse tipo, como fez o Heath Ledger, até nesse caso muito bem. Mas Chris Nolan tem, porém, aí com o novo Batman, de repente, uma chance de se redimir, já que ele aparentemente escalou para fazer o papel do Charada, que também é um grande vilão, o ator Robin Williams, que é um grande ator, na minha opinião, e que, se o abençoado não estragar tudo, o diretor, com certeza vai saber traduzir os principais elementos psicológicos do personagem que é o Charada. O Charada, principalmente, ele é um intelectual incompreendido, é um gênio, ele é um cara muito inteligente que ele não sabe o que fazer com isso e aí vai chegando a um ponto que ele começa a ficar louco e então ele tem uma paranoia própria. Em função disso, ele acaba se tornando excêntrico. A Robin Williams, acredito que ele vai saber dosar a relação entre o humor e a loucura e a inteligência do Charada. E aí sim trazer o personagem Charada para o filme. Então eu acredito que o Robin Williams vai saber honrar esse grande vilão também que é o Charada. Se Chris Nolan não estragar tudo mais uma vez. Uma cena do 3 desse Batman novo que me deixou preocupado. Tem um estádio de futebol e aí de repente ele começa a desmoronar tudo e desaparecer tudo como se fosse o fim do mundo. E alguém comentou, ué, o que o time do Inception tá fazendo aqui? O Inception, para quem não assistiu, é A Origem, que é um filme também desse diretor, que é uma história maluca lá, totalmente fictícia, de um monte de cara que consegue entrar no sonho, dentro do outro sonho, e eles têm o controle de tudo e sabe tudo que está acontecendo, eles matam a gente no sonho, morre e não sei o que, e no final eles voltam. É um filme que os caras ficam dormindo. Acredito que vou fazer um episódio só para essa pérola. É um filme ruim, na minha opinião. A questão é pegar esses elementos aí do Inception e botar no Batman. E isso eu acho preocupante. Mas, sei, vamos ver, né? O que é que vai dar. Bom, acho que é isso. Espero que por algum motivo você tenha gostado de alguma coisa. E até algum dia, algum próximo episódio. E é isso. Fim, acabou. Não tem mais que inventar. Não me lembro de mais nada no momento. Por enquanto é isso. Fim. Tchau.